Aleluia! Que a paz esteja com você, que a graça e a paz estejam no seu coração. A Bíblia nos diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde um dia fomos pecadores, muito mais superabundar o poder de Deus. Vamos estar falando com Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, oh glória! Deus que foi com Josué, com Moisés, com Elias, Deus que foi com os demais profetas, Pai. Aleluia, Senhor. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Estamos aqui, Pai, prestes a entrar em mais um estudo. E sabemos que quando estudamos a Tua palavra, descobrimos coisas novas, descobrimos algo novo. Que seja o Seu nome glorificado. Que seja o seu nome exaltado, Pai. Que toda honra e que toda glória seja dada a Ti, sempre ao Senhor, pois o Senhor é verdadeiro, Pai, pois o Senhor é santo, Pai. Te louvo e te exalto e te peço, fala conosco através da Tua palavra, fiques conosco e permaneça sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 13, eu vou ler do versículo 21 ao 30. Então, o Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 30. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a fim de lhe disser isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns, Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era a noite. Aqui, nos versículos acima, Jesus lavou os pés dos discípulos e depois Jesus vem explicando o que ele fez, o seu ato, o seu gesto de humildade. E aqui é onde nós lemos, 21, é onde a Bíblia diz, lembrando que aqui só estavam os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos. Ditas essas coisas, Jesus angustiou-se, o mestre angustiou-se em espírito, ele ficou angustiado. Em verdade vos digo, um dentre vós me trairá. Então Jesus ficou angustiado, triste, porque ele sabia que um ia trair ele já sabia. Só que Jesus amava a todos, Jesus amava a todos iguais. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Aqui, os 12 discípulos estão ao redor de uma mesa, com Jesus provavelmente na cabeceira no centro. E depois deles ceiarem, Jesus começa a falar estas coisas. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos discípulos a quem ele chegava, aconchegado, provavelmente, ou melhor, verdade, fato, deitado no colo de Jesus. E ele deitado no colo de Jesus, esse fez Simão Pedro sinal dizendo: perguntem a quem ele se refere. Quando Jesus falando isso, todos ficaram, talvez uns olharam para os outros, e Pedro, vendo esse discípulo deitado no colo de Jesus, pergunta a ele quem que é.
Se você for ler aqui, você vai ver, ou talvez outras traduções bíblicas, chamado discípulo amado. Esse discípulo amado era o que estava deitado nos braços de Jesus. Mas quem é esse discípulo amado? Será que esse discípulo amado é você que está vendo esse vídeo agora? Que tem tantos problemas, as coisas acontecem tão rápido na sua vida, que hoje Deus só fala com você dessa forma: descanse nos braços de Jesus Cristo, porque você é o discípulo amado dele. Olhe para ele assim como esse discípulo olhou e pergunte a ele: quem é, mestre? O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho controle. Entregue ele o controle. Aí, então o discípulo perguntou, reclinando-se sobre o peito do mestre, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze depressa. Então Jesus fala: a quem eu dou um bocado de pão, ou seja, um pedaço de pão molhado. Por que um pedaço de pão? Para os judeus, esse pedaço de pão, você só assenta à mesa com os judeus se você fosse achado digno. E um pedaço de pão molhado era um gesto de fidelidade, era uma ação, porque quando Jesus fez essa Santa Ceia, todos os discípulos beberam no mesmo copo, e com os judeus é desta forma. É uma honraria, uma fidelidade tanta, porque só levam para dentro da casa deles só quem eles se acham dignos, direitos, e Jesus fez isso. Jesus tomou, ceiou com eles no mesmo copo, e aqui o pedaço de pão molhado, que representava uma fidelidade, algo próximo, ele deu ao discípulo. E quando ele deu ao discípulo, a Bíblia fala, quando ele deu a Judas, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E disse Jesus: o que pretendes fazer, faze depressa. Então Jesus deu ele um pedaço de pão, ou seja, Jesus deu ele a sua fidelidade. Só que tem um parênteses nessa história para você compreender isto. Judas dormiu com Jesus, Judas pregou com Jesus, Judas curou em nome de Jesus, expeliu demônios em nome de Jesus. Só que ele se envolveu, ele não se comprometeu. Aqui, quando Jesus falou isso, as palavras dele, talvez os discípulos agitados comentando de milagres, Judas não ouviu o que Jesus falou. E Judas não ouvindo, mesmo se estiver tendo uma promessa sobre Judas, mesmo isso tendo que acontecer, sendo predito, só que não foi predito que ia ser Judas. Jesus falou: um há de me trair. Ele não falou que era Judas, ele falou que um vai me trair. Ele foi lavar os pés e sabia que um iria trair ele. Aqui, quando Jesus fala um vai me trair, aí o escritor desse evangelho, chamado João, que escreveu o evangelho depois que ele viu todas as coisas, que se refere a Judas, não Jesus. Compreenda isto. Então, o problema de Judas, que aqui ele não ouviu as palavras de Jesus. Se você estivesse na mesa com Jesus, e Jesus falasse: quem vai me trair é quem eu der um pedaço de pão e te oferecesse, você pegaria? Você aceitaria? O problema é que Judas não ouviu as palavras de Jesus. Quem sabe Judas ia no culto e pensava nas suas contas. Quem sabe Judas estava com Jesus, mas o coração dele no seu trabalho. Quem sabe Judas ia aonde ouviu uma pregação falando de Jesus, só que pensava em construir mais casa, mais um cômodo. Quem sabe Judas ficava com o mestre, só que só queria os seus afazeres próprios, e ele não deu atenção às palavras de Jesus. E ele não dando atenção às palavras de Jesus, e Jesus, com o seu ato de fidelidade, a sua vida inteira sendo fiel a Deus, ensinando os discípulos, após ele ser fiel a Deus e dar a ele o bocado de pão,
Ele não entendeu nada. Ele comeu e o demônio entrou por causa da sua desatenção. Ele perdeu a sua bênção, o demônio entrou nele e ele foi fazer aquilo, trair Jesus. Aí a Bíblia nos diz: nenhum, porém, dos que estavam à mesa perceberam, ninguém entendeu isso. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram que Jesus dissera: compra o que precisamos. Ou seja, ninguém entendeu o que o mestre fazia, achavam que Jesus estava dando ele o dinheiro. Para você ver, achavam que Jesus estava dando ele um dinheiro para ele comprar algo ou dar aos pobres. Ninguém entendeu, era só Jesus que viu aquele algo. E Pedro não deu atenção a que Jesus falava e se desviou do caminho. Ele, tendo recebido, saiu logo e era a noite. Que nós não venhamos ser assim. Quando você for fazer algo para Deus ou ouvir algo de Deus, que você possa se empenhar em querer ouvir o que Deus quer falar com você. Não fique desatencioso, ouva as palavras do Mestre. Obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão. Que Jesus ilumine todos os seus passos. Em nome de Jesus. Amém.